Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, eu sou Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática, e estou aqui para compartilhar conhecimentos matemáticos com você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O tema dessa videoaula, como já foi dito, é progressão aritmética para você que é aluno ou aluna aí do segundo ano e se interessa em aprender gradativamente a matemática nesse ano de 2022, eu vou estar trazendo para você uma série de videoaulas dentro da programação que está no plano de curso para 2022, e essa videoaula especificamente eu vou falar sobre progressão aritmética, a popular PA. Antes de começarmos a falar sobre progressão aritmética, a gente precisa entender o que de fato é uma progressão aritmética. Uma progressão aritmética é uma sequência de valores que aumenta gradativamente. Por exemplo, aqui nessa sequência 2, 6, a gente tem uma razão 4, aumentou 4. De 6 para 10, aumentou 4, razão, mantém a razão 4. De 10 para 14, aumentou 4. Então essa é uma PA crescente de razão 4, uma progressão aritmética crescente, porque está aumentando de razão 4. O segundo exemplo que eu trago para você, de 12 para 10, se a gente diminuir 2 do 12, chega no 10. Se a gente pegar o 10 e diminuir dele 2, a gente chega no 8, e assim sucessivamente. Então essa sequência, ela é uma PA decrescente de razão menos 2, porque ela é uma progressão aritmética, ela está diminuindo na mesma proporção, e a razão é menos 2, por isso ela é decrescente, porque se você tiver uma PA de razão positiva, ela é crescente. Se tiver uma PA de razão negativa, ela é decrescente. E o terceiro exemplo que eu trago para você, veja 12, razão 0, continuou 12, razão 0, continuou 12. Então essa é uma PA constante. Quando a razão for 0, a PA é constante. Não aumenta e nem diminui, né? Então a gente tem esses três tipos de progressões aritméticas. A crescente, a decrescente e a constante. Agora, o que na verdade é a razão? E para que serve o entendimento da razão? Veja esse exemplo. Eu posso ter uma PA com valores definidos, ou eu posso ter uma PA simplesmente com letras, mas ela tem que manter o aumento, manter a razão. Veja que de x para 3x aumentou 2x. Se você quiser achar a razão de qualquer PA, basta pegar um termo, diminuir dele o seu antecessor. Veja, 3x, tirei x, sobrou 2x. Então 2x é a razão. Veja que também de 3x para 5x aumentou 2x, de 5x para 7x aumentou 2x, certinho? Então essa é uma razão assim um pouco diferente, porque não tem um valor definido, mas pode ocorrer demais na álgebra a gente trabalhar ali com letras, porque essas letras abrem espaço para a gente procurar valores desconhecidos. Outra coisa que eu quero falar com você é a relação que existe entre uma progressão aritmética e uma função do primeiro grau. Veja, a gente vai até utilizar o gráfico cartesiano para isso. No gráfico cartesiano, quando eu pegar aqui, eu tenho que ter uma lei de formação dessa função, né, para eu saber se realmente ela é uma PA ou não. Vou pegar aqui a lei de formação y igual x menos 2. Então, quando eu tomar o x com valor 0, eu vou lá no lugar do x, coloco 0, 0 menos 2, menos 2. Então o y é menos 2. Então eu vou ter que colocar um pontinho de tal forma que em relação ao x esteja na direção do 0, em relação ao y esteja na altura menos 2. Agora, quando eu pegar o x valendo 1, 1 menos 2 é igual a menos 1. Então vou ter que chegar esse valor até a altura menos 1, porque foi o correspondente que eu achei para y. Se eu tomar o x como 2, se esse x valer 2, y é igual a 2 menos 2, que dá 0. Então o pontinho vai estar na altura 0 em relação ao eixo y. Se eu tomar o valor 3 para o x, substituindo aqui, eu vou ter y igual a 1. Então vou subir com esse pontilhado e chegar até na altura 1. Se eu tomar o x com o valor 4, 4 menos 2 é igual a 2. Então esse pontinho vai estar na altura 2 do eixo y. Se eu tomar o x com o valor 5, veja que está aumentando gradativamente. 5 menos 2, 3. Está aumentando de 1 em 1 aqui também no eixo y.
Se eu tomar o x com valor 6, substituindo aqui 6 menos 2, 4. Então, eu vou colocar o pontinho na altura 4. Se eu tomar o x com valor 7, 7 menos 2, 5, né? Então, vou ter que subir para colocar o pontinho na altura 5. Se eu tomar o x com valor 8, 8 menos 2, 6, vou subir até a altura 6. Veja, por que é uma PA? Porque está aumentando na mesma proporção, de 1 para 2 aumentou 1, aumentou 1, aumentou 1, aumentou 1. Também com relação ao x, aumentou 1, aumentou 1, aumentou 1, aumentou 1, aumentou 1. Então aqui está a nossa função do primeiro grau. E qual seria o primeiro termo dessa função? Depende. Se você olhar para o x, o primeiro termo é o 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se você olhar para o y, o primeiro termo seria menos 2, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a PA, ela vai representar num gráfico uma função do primeiro grau, uma reta. Já se você pegar a PG, progressão geométrica, que posteriormente a gente vai ver, ela vai formar uma parábola, certinho? Agora a gente já falou um pouco sobre as peculiaridades da PA. Vamos aqui falar sobre os tipos de sequência. Aqui a gente tem uma sequência, veja que do 1 para o 3 aumentou 2, do 3 para o 5 aumentou 2, do 5 para o 7 aumentou 2, do 7 para o 9 aumentou 2, a razão se manteve. E aí a gente se refere ao primeiro termo como A1. A1 quer dizer que o N, que é 1, ele é o primeiro termo da fila. A1, A2, A3, A4, A5, A6. Agora, essa é uma progressão aritmética. Por quê? Porque está aumentando gradativamente na mesma quantidade. A razão dela é 2, aumenta de 2 em 2. E veja que isso aqui vai ser muito útil nos próximos estudos nossos sobre a progressão aritmética. Se você pegar qualquer termo menos o seu antecessor, olha, A3 menos A2 precisa ser igual a qualquer outro termo menos o antecessor dele, tipo A2 menos A1. Sempre, se você pegar A6 menos A5, tem que ser igual a 5 menos A4. Veja que A3 menos A2 vai ser 5 menos 3. Já A2 menos A1 vai ser 3 menos 1. Veja que 5 menos 3, 2. 3 menos 1, 2. Então é uma regrinha que vale para essa função e dá para a gente resolver muitos probleminhas utilizando essa regrinha. Agora, a gente tem aqui uma outra sequência que, se você verificar, veja que 2 para 4 aumentou 2, de 4 para 8 aumentou 4, de 8 para 16 aumentou 8. Então, não se trata de PA. A razão aqui do A1 para o A2 foi uma, do A2 para o A3 outra, do A3 para o A4 outra. Veja que aqui, se eu pegar 4 e dividir por 2, que é o antecessor, vai dar 2. Se eu pegar aqui 8 e dividir por 4, que é o antecessor, vai dar 2. Se eu pegar 16 e dividir pelo antecessor, que é 8, dá 2. A razão é 2, só que razão aqui na progressão geométrica, a gente encontra dividindo qualquer termo pelo seu antecessor. Por exemplo, o 4 dividido por 2 deu a razão que é 2. Por isso que, como a gente encontra essa razão na divisão, a gente chama ela de Q. Por que Q? Q de quociente, quociente de divisão. Se você quiser achar a razão na progressão geométrica, você divide um termo pelo antecessor. Aí você acha a razão. Por isso veio o Q de quociente, quociente de divisão. Certinho? Veja que A3 dividido por A2, ou A3 dividido por A2, é igual a 2 dividido por A1. É o mesmo artifício que eu usei na PA, porém eu uso com a divisão. O A3 é 8, dividido pelo A2, que é 4, tem que ser o A2, que é 4, dividido pelo A1, que é 2. 8 por 4 é 2, 4 por 2 é 2. Agora tem essa outra sequência aqui, olha, de 4 para 7 aumenta 3, de 7 para 2 você diminui 5, de 2 para 9 você aumenta 7, de 9 para 3 você diminui 6, e de 3 para 5 você aumenta 2. Então aqui veja que não houve regularidade, nem aumentando, nem dividindo, nem multiplicando. Então nesses casos que a razão não se mantém, nem aumentando gradativamente, nem dobrando, triplicando ou dividindo ao meio, ela não é PA e nem PG, é só uma sequência comum. Certinho? Nessa videoaula também vou mostrar para você a fórmula do termo geral da progressão aritmética e como essa fórmula foi encontrada. Veja, se você pegar essa PA simples aqui, olha, A1, A2, A3, A4, se você pegar aqui o A1, que é o primeiro da filinha sempre, é 3,
a razão é quanto? De 3 para 5, aumentou 2, né? 3 para 5 aumentou 2, de 5 para 7 aumentou 2, de 7 para 9 aumentou 2, então a razão é 2. Agora, eu preciso de uma fórmula que sirva para eu achar o AN. O que significa AN? Significa qualquer termo da fila, seja o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Esse N é o número do termo na fila. Ah, eu quero achar o milésimo termo. Aí você não vai escrever uma progressão aritmética com 1000 termos. Tem uma fórmula que permite você encontrar esse milésimo termo sem sacrifício, sem desperdiçar energia. Veja aqui, ó, vamos pegar um caso. O A2 aqui, que é o 5, ele é igual ao A1 mais uma razão, não é isso? Olha, a razão é 2. Se você pegar o A1, que é 3 mais 2, dá o A2, que é 5. Se você quiser o A3, olha o que acontece. O A3 é 7, não é? Se você pegar o A1, que é 3, mais duas razões, a razão é 2. Se você pegar o A1, que vale 3, somar a ele duas razões, que dá 4, 3 mais 4, 7. Veja que o A3 é 7. Se você quiser pegar o A4, que é esse aqui que vale 9, você vai pegar 3 razões mais 1. Veja que esse aqui é sempre um a menos que esse. Ó, A2 tem uma razão, A3 tem duas razões, A4 tem 3 razões. É só pegar uma razão a menos. Se você quiser achar o milésimo termo, basta você pegar o A1 mais 999 razões. E assim, os matemáticos encontraram uma formulazinha que permite a gente calcular qualquer termo em uma PA. Veja que o AN, eu não sei quanto que é o N, mas eu sei que eu vou pôr A1 mais N-1 vezes R. Por que N-1? Aqui era A4, eu usei 3R. Aqui era A3, eu usei 2Rs. Então aqui é AN, eu uso N-1 vezes R. E essa formulazinha bonitinha serve para resolver qualquer situação que envolve procurar termos aqui grandes, tipo o milésimo termo, né, o centésimo termo, atividade de fixação. Em uma PA, A6 é igual a 8 e A10 é igual a 20. Determine o primeiro termo e a razão dessa sequência. Então aqui deu o A6, que é 8, deu o A10, que é 20, e quero o primeiro termo e a razão. Vou começar do maior, que facilita. Eu tenho que A10 vale 20. Olhando para a minha formulazinha, o A10 ele é exatamente o A1 mais 9 razões, né? A1 mais 9R dá 20. O A10 é A1 mais 9 razões. Se eu pegar aqui o A6 é A1 mais 5 razões. Veja que é N-1 razões. Se aqui tiver um 5, aqui tem que ter um 4. Aqui, então, eu vou dizer que A1 mais 5 razões é 8, porque o A6 é 8. E aqui a gente pode resolver por um sisteminha de equações do primeiro grau, utilizando a regrinha da adição ou subtração. Se eu multiplicar essa equação de baixo por menos 1, eu vou ter A1 menos A1, 1 anula o outro. Multiplicando por menos 1, 5R, fica menos 5Rs. Quem tem 9Rs e tira 5, fica tendo somente 4. Multiplicando por menos 1, fica menos 8. 20 menos 8, 12. Isolando o R, R é igual a 12 sobre 4, que dá 3. Se o R vale 3, para eu achar o primeiro termo, eu volto em qualquer uma das equações, substituo a razão por 3. Tipo nessa aqui, ó, se eu pegar onde era A1 mais 5Rs igual a 8, fica A1 mais 5 vezes 3, porque o R é 3. Então vai ser A1 igual a 8 menos 15, era 5 vezes 3, que deu 15. Troquei de lugar, troquei de sinal, ficou 15 negativo. Então o A1 vai ser menos 7, porque 8 menos 15 é menos 7. Veja que eu vou escrever para você todos os termos dessa progressão até chegar no A10, só para a gente provar que isso é verdade, que isso funciona, que isso dá certo. O A1, como eu achei, é menos 7, mas a razão é 3. Se você jogar 3 positivo em cima desse menos 7, ele vai para menos 4. Né? Quem deve R$7 paga 3, fica devendo 4. Se eu jogo uma razão 3 aqui em cima do menos 4, o próximo termo é menos 1. Se eu jogo uma razão 3 em cima desse menos 1, ele vai para 2 positivo, porque paga 1 que divide e ainda sobra 2 para fazer uma festinha no final da semana. Se eu jogo 3 em cima desse 2, ele vai para 5. Se eu jogo 3 em cima desse 5, ele vai para 8. Se eu jogo 3 em cima do 8, ele vai para 11. E vai para 14, e vai para 17. Quando eu jogar 3 em cima do 17, ele vai para 20. Veja, aqui disse que o A6 é igual a 8. Ó, A1, A2, A3, A4, A5. O A6 é 8, de fato.
A7, A8, A9, A10. E o A10 é quanto? É 20. Veja que o A6 é 8, conforme proposto. O A10 é 20, conforme proposto. E assim eu encerro essa videoaula, te convidando a se inscrever aí no canal, a vir com a gente aprender matemática nesse ano de 2002. Vou estar publicando videoaula de todos os temas propostos aí no plano de trabalho para 2002. E assim você vai aprender muito, muito. Te garanto, assista todas as aulas e eu te garanto que você vai aprender muito. Você vai chegar nas provas, meu amigo, minha amiga, e vai detonar. Beleza? Sucesso aí em seus estudos. Tudo de bom. Venha já, estudar, aprender e fazer o seu sonho acontecer.